Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje vamos falar de solidariedade. Eu recebo agora Tiago Ávila, organizador do movimento Bem Viver. Tiago, muito bem-vindo ao programa Cidadania da TV Senado. Olá, Marcelo. Olá, todo mundo da TV Senado que acompanha o programa Cidadania. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. Tiago, vamos começar falando sobre esse nome, o Bem Viver. É uma ideia subjetiva se a gente pensar só no que é viver bem ou bem viver. Mas, na verdade, o nome ele vem de conceitos dos nossos ancestrais. Eu queria que você explicasse para a gente de onde vem o nome desse movimento chamado Bem Viver. Muito legal, Marcelo. Isso é da maior importância a gente pensar, porque essas palavras elas vêm carregadas de um significado ancestral mesmo, né? Os povos originários dessa terra, que estavam aqui muito antes da invasão europeia, já pensavam seus bons conviveres, né? E diversos povos indígenas sempre tiveram essa formulação. E, por exemplo, quando a gente pega a formulação mais famosa, né, que vem do Equador, que é o Sumacauçai do povo Quechua, era nessa ideia mesmo de que a sociedade boa e a sociedade bela era atingida a partir do modo de vida em comunidade, equilibrado, harmonioso. O povo Aymara também, na Bolívia, também tinha uma expressão para isso, que era o Sumacamanha, nessa mesma linha, assim, né? A ideia dos bons conviveres que nos levam a uma sociedade boa, uma sociedade bela. O povo Guarani, que está aqui no Brasil, em 4 outros países, também tem essa mesma formulação a partir do Tecoporã, que é obtido justamente a partir do modo de vida em comunidade, que o povo Guarani chama de Anderecó, e vários outros povos. Inclusive dá para extrapolar para além desse continente também, quando a gente vê que outros povos também pensavam seus bons conviveres. Quando a gente pensa o Ubuntu na África, por exemplo, quando a gente pensa critérios como o Swadesh na Índia, ou povos indígenas em Chiapas, no México, o povo Kuna no Panamá, vários outros povos, ao longo da história da humanidade, estiveram pensando quais eram seus bons conviveres, qual o papel que cada pessoa cumpre no mundo, qual o papel que cada pessoa cumpre na sua comunidade e, o mais interessante para o momento que a gente vive hoje, qual o papel que aquela comunidade, aquela pessoa cumpre como parte da natureza e não acima dela. Então, o Bem Viver traz uma ideia mesmo que coloca a gente para questionar o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso papel na sociedade, onde a nossa sociedade está indo, como que a gente está lidando com o planeta Terra, entendendo os limites dele e colocando a gente realmente para repensar o que é um conceito de abundância real, repensar por que as nossas relações muitas vezes são muito pautadas pela competição e não pela cooperação, pela complementariedade, né? Então, coloca a gente para pensar um mundo novo, assim, como que a gente melhora as relações no momento em que o planeta precisa muito, com o desastre ambiental planetário acontecendo, onde as sociedades sofrem com tamanho problema de desigualdade tão grande, exploração, opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, várias outras. O Bem Viver se coloca como um mundo onde verdadeiramente caibam os vários mundos que estão aqui presentes, onde os povos consigam viver em harmonia, em paz também, mas uma paz a partir de justiça social, uma paz numa relação que aí sim aponte um caminho, um futuro para a humanidade que não seja um caminho de destruição. E um caminho solidário, né? Você tem uma história interessante. Você nasceu em Brasília, uma cidade que oferece muitas oportunidades de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado. Vale aqui fazer essa observação, né? Brasília é muito associada com uma cidade eminentemente política, mas é uma cidade que tem uma economia própria, especialmente o Distrito Federal, tanto no setor de serviços, tecnologias, enfim. Uma cidade que poderia te oferecer inúmeras possibilidades de trabalho, e você pegou um caminho bem diferente. Você citou agora os povos originários da Bolívia, os Aymarás, os Quechua no Equador, que também estão por ali, Peru, Bolívia, e uma viagem que você fez por esses lugares mudou a sua forma de pensar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e como você o que te influenciou a se engajar num movimento de solidariedade, num movimento que busca, enfim, viver com esse propósito. Muito legal, Marcelo. É um prazer poder falar sobre isso. Eu tenho 34 anos, né? E há 16 anos atrás, eu estava como tantas outras pessoas jovens no mundo de hoje, estavam sem entender qual era o nosso horizonte. Será que a vida era aquilo mesmo? Era meramente ficar correndo atrás
de uma realização profissional que era cada vez mais escassa para cada vez mais setores, né? E um processo cada dia mais embrutecedor na vida social mesmo, assim, de competição com as pessoas, competir com o irmão que está do lado ali por aquela vaga de emprego, por aquela outra oportunidade. E eu estava muito frustrado com aquilo e estava tentando entender como é que era o mundo mesmo, né? E tive a oportunidade de viajar, e nesse processo dessa viagem eu dei de cara por puro acidente com a posse do primeiro presidente indígena eleito em 500 anos na Bolívia, que era o Evo Morales. E quando eu cheguei lá, eu fui tentar entender o que era aquilo, porque aquele país estava em festa, o que estava acontecendo, né? E aí foi lá que eu vi pela primeira vez falar em bem viver, falar nessa outra forma de se relacionar aqui com o planeta, né? Eu fiquei encantado com aquilo, Marcelo. Quando eu compreendi que existia um caminho que não fosse a mera competição, que não fosse uma lógica em que eu precisava ser melhor do que a outra pessoa, mas sim que ambos poderíamos caminhar juntos, né? Eu falei, nossa, isso daqui tem muito mais a ver com a forma que eu vejo as nossas relações com a natureza, a forma que eu vejo a relação com as pessoas, é um caminho de verdadeira abundância. Aí sim me parecia uma coisa abundante. E aí eu continuei esse processo de viagem, de conhecer os povos da América Latina. Era um momento, uma fase da América Latina em que tinha muitos avanços sociais, um processo muito interessante. E eu voltei dessa viagem já querendo conhecer as experiências do Brasil. E aí fui para os territórios indígenas, fui conviver com o povo camponês também, e a partir dali eu entendi o que eu não entendia, eu senti um vazio muito grande, porque eu começava a compreender as estruturas do mundo, um mundo num caminho de exploração, de opressões, de destruição da natureza, e aquilo me frustrava muito, mas eu não tinha mecanismos para pensar uma outra alternativa que não essa. E quando eu vi que o caminho eram os povos organizadamente, nas cidades, no campo e nas florestas, se mobilizarem para fazer a transformação e construir o mundo que eles sonham, eu pensei, é isso, é para isso que eu estou aqui, esse é o meu propósito de vida, assim, essa é a coisa que eu consigo imaginar que me faz mais feliz. Passei a me dedicar desde então a fazer isso e hoje é o que eu faço da minha vida, assim, dedico minha vida a isso. É interessante você ter essa trajetória sua. Você tocou um ponto importante, né? Você viveu essa experiência de campo, floresta, cidade, e dentro desse ambiente em que você via também esse lado negativo da destruição do meio ambiente, enfim, nessa sua trajetória, de repente a humanidade inteira se encontra com uma situação absolutamente inesperada, que é a situação da pandemia em que vivemos hoje. E curiosamente, como tudo na vida tem um lado bom, e eu acho que hoje a gente, né, vive um momento muito difícil, mas vamos fazer uma entrevista falando de esperança. A pandemia trouxe também um aumento desses movimentos de solidariedade. E você, pelo movimento do Bem Viver, realizou um mutirão e arrecadando mais de 450 mil pessoas. Você foi um dos articuladores disso. Claro, um mutirão não se faz sozinho. E daí desencadeou um processo de solidariedade em que você une justamente as famílias, né, agricultores, de pequenos agricultores, com pessoas que estavam precisando do alimento. Eu queria que você falasse sobre essa experiência e aí mais especificamente no mutirão do Bem Viver e começasse essa explicação com um outro conceito que é importante, que também vai remeter aí aos povos originários, aos indígenas, a palavra mutirão. Eu sei que você tem uma informação importante sobre essa palavra que muitas vezes as pessoas não conhecem. Sim, muito bom, Marcelo. Mutirão é uma palavra que vem do tupi antigo, né? Como tantas outras palavras que estão no nosso cotidiano e muitas vezes as pessoas não reconhecem. Ela significa trabalho coletivo pelo bem comum. Olha que coisa linda, né? A gente pensar... E uma coisa legal para a gente se refletir, repensar mesmo, assim, né? Quando foi a última vez que cada pessoa fez um trabalho coletivo pelo bem comum? Isso é uma reflexão muito interessante de se fazer, né? E quando vem a pandemia e coloca o mundo coletivamente numa situação realmente de crise, a gente aumenta o nosso senso de urgência e mobiliza todas as redes onde a gente já constrói, né? Isso é muito importante também, onde a gente já tinha relação. A gente já tinha relação nos territórios na floresta, a gente já tinha relação com famílias agricultoras, camponesas, e a gente já tinha relação com territórios que estão numa situação de precarização, fruto de questões estruturais da nossa sociedade, né? Então, naquele momento, como
todas as demais pessoas que têm uma consciência social, uma consciência ambiental, e isso é legal, né, que o mutirão é trabalho coletivo, né, você colocou muito bem, Marcelo, tudo que a gente faz é coletivamente, é uma coisa muito bonita, assim, a gente se coloca enquanto formiguinhas mesmo desse processo aí que vai massificando e ganhando força, né. Então, todas essas pessoas, essas formiguinhas, perceberam a necessidade histórica de fazer algo. Não era um momento que dava para se ausentar, não dava para a gente fingir que nada estava acontecendo, nem dava para a gente também maquiar a realidade, às vezes pensar, poxa, vou fingir que isso não está acontecendo, vou focar só em coisas boas. Para nós essa nunca foi uma opção, porque isso colocava justamente que as pessoas que estão em situação de vulnerabilização muito maior iam estar sozinhas nessa tarefa, né? Então, coube a nós, entre vários outros projetos inspiradores, mobilizarem um sentimento coletivo de solidariedade. Porque, às vezes, as pessoas também sentem isso, sentem essa necessidade, mas não encontram os instrumentos. Logo, quando começou a pandemia, nós sabíamos muito bem que as condições estruturais aqui iam colocar a gente numa situação muito difícil, então falamos, temos que parar tudo que a gente está fazendo e agora a prioridade é o combate à fome. E, agora, combater a fome também precisa apontar para o modelo de sociedade que a gente acredita. Então, a gente pensava uma lógica de combate à fome conectada à regeneração dos biomas, conectada também à capacidade de sustentação mesmo, de sobrevivência das famílias que estavam no campo também, que não tinham nem capacidade de logística de escoamento, muito menos a viabilidade de estar na cidade, porque também ficaram precarizadas. Então a gente mobilizava isso, né? Pode falar. Verdade. E no começo da pandemia, no ano de 2020, esse foi um dos grandes problemas, né? A questão de que existia a produção, felizmente a produção agrícola em todo o país não foi fortemente afetada, mas houve o problema de muitos produtores que tiveram dificuldades de encontrar os seus insumos e muitas vezes também de escoar a sua produção. Você falou de logística e a gente vai chegar nesse ponto, mas antes eu vou pegar uma outra palavra dessa sua fala. Você falou dessa ideia, desse trabalho de formiguinhas, né? De fato, as formigas elas trabalham coletivamente, vivem coletivamente. Você foi, sem dúvida, um dos grandes articuladores de todo esse movimento, mas você prefere ser reconhecido não como um líder ou como um porta-voz, mas como mais uma formiguinha. De onde vem essa ideia? Conta isso pra gente, Thiago. Legal, Marcelo. Eu acredito que exista genuinamente uma ideia de liderança em vários aspectos da nossa construção comunitária de vida, de relações sociais, enfim. Só que eu sempre acredito que qualquer processo de liderança precisa ser liderança servidora. E um dos aspectos da liderança servidora é que a pessoa não quer que pessoas a sigam, ela quer que as pessoas encontrem a força nelas mesmas. Então, mesmo as pessoas que, ao longo das nossas construções do bem-viver, exercem uma função que trazem esse aspecto de liderança, elas rapidamente reconhecem que a necessidade não é elas crescerem, e sim o todo crescer. Uma coisa incrível do mutirão que a gente tem visto, de todos os processos do bem-viver, é que as pessoas afloram em talentos que elas muitas vezes nem sabiam que tinham. Assim, as pessoas estão acostumadas na sociedade a dizer que elas não sabem nada, que elas não podem nada, e quando elas giram a chave para atuar coletivamente pelo bem comum, vem cada talento, vem cada habilidade, cada coisa incrível. A gente vê verdadeiramente as pessoas aflorando assim, em outras pessoas. Isso é uma coisa linda de se ver. Assim. Então, mesmo pessoas que possam exercer um papel mobilizador mais ativo, um papel de alcance, às vezes, maior pelo trabalho que já faz, essas pessoas se colocam a serviço, como outras quaisquer. Então, não é necessário hierarquia para que a gente consiga construir um trabalho bonito e com potencial realizador. Ao contrário, na nossa avaliação, o trabalho não hierarquizado inspira muito mais as pessoas, porque elas se sentem imediatamente tão responsáveis por aquilo quanto as pessoas que estavam ali desde o início, inclusive. Para nós, esse é um sentimento da maior importância. Se enxergar como parte, não como estar acima do todo, né? Se enxergar como parte do todo. Aliás, aqui eu faço referência a uma outra liderança indígena, já que os conceitos dos nossos povos originários são tão importantes aí a esse movimento. Daniel Munduruku, numa entrevista com o Cacaverá, justamente citou essa frase, né? Nós temos que nos entender como parte e não como seres superiores, nós somos parte do todo. Agora, na parte de logística que eu ia comentar aqui com você, é muito interessante porque vocês conseguiram uma mobilização, atingiram mais de R$450 mil por colaboração, e isso já é uma grande ação. E dentro desses R$450 mil foram atrás das famílias de agricultores, conectando povos de diferentes áreas da cidade, do campo, da periferia, de territórios, como você colocou, quilombolas, indígenas,
Agora vocês falam de Porto Velho a Porto Alegre. 18 estados, 47 cidades, mais de 100 territórios. E logística hoje é uma palavra que muita gente tem escutado, a gente está precisando muito de logística. Como é que foi para vocês conseguirem conectar todas essas regiões, atingir tantos lugares, tantas comunidades diferentes por meio desse trabalho? Isso foi muito interessante, Marcelo, porque muitas vezes a gente negligencia o poder da vontade humana, assim, quando quer realizar um projeto de transformação. Nós sabíamos o tamanho da dimensão do desafio que era o combate à fome naquele momento, né? E ainda é. Para nós, era impossível a gente pensar que a quantidade de pessoas que a gente tinha, por mais que fossem várias pessoas, conseguir realizar um trabalho dessa magnitude. Então, nós falamos, olha, precisamos chamar todas as pessoas que forem alcançadas pela nossa mensagem em igual teor de responsabilidade, seja em qual tarefa que aquela pessoa possa cumprir. Todas as pessoas dentro de um ciclo ali, um ciclo muito virtuoso, elas cumprem um papel da maior importância. Então, tinha as pessoas que não tinham como contribuir com a sua energia colaborativa ali mesmo nos processos, mas contribuía financeiramente, né? E as outras pessoas que estavam nas cidades, por exemplo, e não viviam nos territórios mais precarizados das cidades, ou não viviam numa comunidade agrícola que estava sem produção, ou não viviam no território indígena, quilombola, ribeirinho, quebradeira de coco e babaçu, qualquer outro povo tradicional, como você bem listou, essas pessoas poderiam colaborar justamente nessa logística, pedindo no seu bairro. E quantas pessoas não iam de casa em casa, de apartamento em apartamento, dependendo do bairro, ficavam em porta de supermercado em vários estados, falando, pô, você está fazendo sua compra, que bom que você consegue ter sua sobrevivência garantida nesse momento. Você não animaria também de fortalecer uma família que precisa com qualquer alimento, com qualquer coisa? E era muito bonito ver que as pessoas, mesmo num momento difícil, de muita insegurança também, ainda assim abriam espaço para esse grau de solidariedade. Agora, essa questão dessa captação desses outros alimentos que compunham uma cesta básica, ele era sempre complementar aos alimentos que eram plantados, sim, pelas famílias agricultoras dentro de sistemas agroflorestais. Olha só que legal, Marcelo. Ao impulsionar essa campanha de combate à fome, a gente estava garantindo a sobrevivência de famílias agricultoras no campo e a gente estava regenerando um bioma, porque o sistema agroflorestal vai trazendo de volta a floresta para aquele lugar, vai plantando água, retendo umidade no solo, vai aproximando o lençol freático, vai trazendo biodiversidade. Ou seja, um dos critérios fundamentais para essa logística ter funcionado dessa forma é uma exigência muito grande nossa, no sentido de que o projeto precisa ser íntegro em todas as suas etapas. Ele precisa apontar para a sociedade que a gente sonha em cada coisinha que a gente faz, seja nas relações entre as pessoas, seja na relação com o território, seja na relação na comunicação, na hora de se relacionar inclusive com os recursos de vaquinha, com toda a transparência, com todos os processos ali, garantindo que coletivamente a gente faz mais e muito melhor. E a potência disso ficou demonstrada justamente nesses números mesmo, que orgulham muita gente, né? Saber que num momento muito difícil nós demos nosso melhor, várias pessoas vieram junto com toda a responsabilidade, com toda a energia também, e agora a gente fica nesse patamar mesmo, assim, de que sabemos que a coletividade realiza grandes coisas. E daí, inclusive, traz para a gente o encorajamento de alçar voos maiores mesmo, assim. Se a gente consegue combater a fome nesse nível, por que a gente ainda não consegue regenerar toda a natureza que está sendo destruída? Por que a gente ainda não consegue construir uma nova sociedade, uma sociedade do bem viver, né? São os desdobramentos que o trabalho vai trazendo, né? E nesse caso, de fato, a gente sabe que 1 mais 1 é mais do que 2. Agora, essa foi uma primeira fase desse movimento do bem viver, do multirão, e a gente agora lançando um olhar para o futuro. Vocês têm projetos de manter esse trabalho que está sendo feito e passar para um segundo e terceiro passos. Eu queria que você falasse sobre esse seu olhar de futuro, como é que vocês enxergam, quais seriam os próximos passos dentro de um conceito que vocês trazem também, que você pode nos explicar, que é o conceito de emancipação alimentar. Excelente, Marcelo. Isso para nós também foi um fator fundamental de mobilização. As pessoas, muitas vezes, quando elas pensam no combate à fome, elas pensam que é uma coisa meramente instantânea, que tu não está conectado a uma mudança estrutural da forma como as coisas são. E que, portanto, aquela necessidade vai voltar imediatamente, no turno seguinte já, né? E nós buscávamos uma forma de garantir que esse processo, justamente por uma conexão muito profunda entre cidade, campo e floresta, entre os povos que estavam ali colaborando e construindo junto, garantir que fosse um processo também de médio e longo prazo. E uma segunda fase, depois desse processo de combate à fome,
e que ainda continua em algumas esferas, né? E continua, porque não é como se esse problema tivesse plenamente resolvido no nosso país, né? Estamos numa situação difícil. Só que a gente precisa dar passos além. E os passos além são, numa fase 2, construir primeiros projetos de enraizamento nos territórios que foram ali, naquele momento, construídos junto, que foram criadas várias relações, onde já não se tinha relação, e são projetos de enraizamento, pequenos projetos de enraizamento. Começam com hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, creches comunitárias, várias outras coisas. E uma fase 3 é quando esses processos de enraizamento avançam para uma expressão da vontade coletiva no sentido da transformação da sociedade. Isso é muito bonito, o que a gente sonha, o que a gente pensa, o que a gente age, porque a gente pensa assim, nos biomas, nas florestas, um processo de resistência mesmo a qualquer ideia de destruição e de garantia ali de auto-organização daqueles povos com solidariedade coletiva para, em mutirões do bem viver, realizar sonhos, como a gente já fazia mesmo antes da pandemia, de projetos de bioconstrução, projetos de sistemas agroflorestais e tudo que aquela comunidade sonhe e acione vários povos da cidade, do campo e das florestas mesmo. Agora, no campo, justamente avançar com comunidades agroecológicas do bem viver. Nós acreditamos que o campo precisa de uma grande transição agroecológica. Não é necessário destruir a natureza para se produzir alimento. Ao contrário, a melhor forma de produzir com mais intensidade e mais qualidade é justamente a partir de sistemas agroflorestais, botando a agroecologia como centro do debate, a partir da lógica de que famílias camponesas adquirindo consciência ali do papel que elas têm ali, elas têm capacidade de construir um processo de emancipação mesmo, sempre a partir da coletividade. E nas cidades, esse processo dos projetos de enraizamento evoluindo para verdadeiros territórios coletivos mesmo, onde as pessoas saibam que qualquer necessidade que a gente viva, estando no sul global, em um sistema que traz profundos problemas para pessoas, principalmente periféricas, são possíveis também de se, pelo menos amenizar, mas às vezes solucionar a partir da coletividade e da auto-organização. Então, a comunidade, o poder da comunidade é muito forte. E o segundo são pequenos projetos. A terceira fase é justamente condensar esses projetos todos num projeto potente, um lugar onde as pessoas saibam que qualquer problema da coletividade é possível solucionar a partir do envolvimento de cada pessoa, pensando em soluções concretas para os problemas concretos. E aí a criatividade aflora demais, assim, grandes cooperativas dos mais variados ofícios, coletivos das mais variadas coisas, arte, cultura, educação, saúde, hortas comunitárias, compostagem comunitária, todas essas coisas florescem num território que vai ganhando vida, e ganhando vida para resolver os seus problemas ali enquanto povo trabalhador que está num sistema muito difícil, mas também ganhando vida para pensar uma nova sociedade, aí sim que não tenha mais esses problemas estruturais. É aí que a gente aposta num processo emancipatório mesmo a partir da coletividade. Esse é o legado que vocês esperam deixar a partir de todo esse movimento. Eu te pergunto, para as pessoas que querem aderir, participar, enfim, saber mais sobre o movimento do bem viver ou a sociedade do bem viver, quais seriam esses canais? E daí eu dou um espaço aqui para você falar também brevemente, fazer o seu convite a essas pessoas que estão assistindo a nossa entrevista e que querem mais informações sobre esse movimento. Muito legal, Marcelo. Quem quiser, quem sentir esse chamado de vir construir, de vir ressignificar o papel que a gente está cumprindo nesse mundo, de buscar ter melhores relações com a natureza, com o nosso alimento, com as pessoas que produzem nosso alimento, com as pessoas que também estão executando todos os processos de trabalho na nossa sociedade, que muitas vezes são tratados como invisíveis, como subvalorizados, explorados, enfim. Quem quiser ter uma outra relação com os povos e com a natureza, acesse a página @Sociedade do Bem Viver nas redes sociais, e ali você vai ver muito do trabalho que a gente faz, mas principalmente ciente de que isso que a gente está fazendo agora é uma medida emergencial da pandemia, mas o que nós queremos verdadeiramente é transformar o mundo. E esse processo de transformação de mundo vai ser muito mais potente a partir da sua colaboração também. Muita gente pensa que não tem talento para nada, que não sabe nada, que não pode nada, mas sabe e pode. E a partir da coletividade, esse talento ele aflora e a pessoa vê que realmente consegue fazer coisas que nunca imaginou. Vai ser um prazer construir com cada pessoa que sentir esse chamado verdadeiramente de vir construir uma nova sociedade. Então o trabalho continua, termina a gente mais uma vez aqui deixando uma mensagem de esperança, vamos superar a pandemia, mas o trabalho do Bem Viver segue em frente, não é isso? Exatamente, Marcelo, segue em frente até que a gente construa efetivamente a sociedade do bem viver que a gente sonha. Bom, vamos ver que agora as pessoas já têm aí como chegar a essas informações. A gente está chegando ao final da nossa entrevista
Eu vou recordar aqui uma entrevista que fizemos no Cidadania no ano passado, em maio de 2020, com o líder indígena, já que a gente está falando tanto aí dos povos originários aqui do nosso continente, o líder indígena Ailton Krenak. E nós começamos a entrevista com uma frase que foi proferida por outra liderança indígena expressiva do nosso país, Cacaverá, que dizia: o que acontecerá à terra, acontecerá aos filhos da terra. Eu quero resgatar essa mensagem aqui para uma forma de reflexão das pessoas que veem essa entrevista. Tiago, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado pela essa entrevista no Cidadania. Eu quem agradeço, Marcelo, agradeço a todo mundo da Cidadania e da TV Senado. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. E muito obrigado também a você que nos acompanha. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe todo o trabalho do Poder Legislativo. Obrigado mais uma vez e até o próximo Cidadania.